E aí, gente, pensando em pensamentos de hoje, enquanto eu lavo a louça, como de costume, eu trazer pensamentos sobre conhecer pessoas, né? Começamos o ano com metas, objetivos e muitas coisas nesse sentido, né? A gente faz várias promessas para nós mesmos. E isso é bom. Isso é bom, isso é maravilhoso. Não tenho o que dizer de negativo sobre isso. Mas eu acho legal também quando a gente começa a conhecer pessoas diferentes do nosso ciclo social, do nosso ciclo de convívio, porque a gente começa a aprender mais. Enquanto sociedade, o ser humano ele tem que estar com outras pessoas, ele tem que se comunicar com outras pessoas porque faz parte da natureza humana, né? Nós, animais humanos, nessa natureza que vivemos, temos por natureza conhecer pessoas e nos relacionar, porque biologicamente e naturalmente isso funciona com a nossa espécie. Ao contrário de outras espécies que elas vivem ali em conjunto, mas não necessariamente socializando ou algo do tipo, né? E eu acho legal porque a gente começa a aprender coisas novas, né? Então, cada vez que a gente conhece uma pessoa, a gente pega um fragmento dessa pessoa. E você pode dizer, não, eu não pego, mas indiretamente você pega um fragmento daquela pessoa. Quando você começa a conviver com alguém, você começa a pegar o famoso trijeito da pessoa, porque você tem uma grande convivência com ela, ou até mesmo você começa a gostar de coisas que essa pessoa gosta no dia a dia, justamente porque é algo que você começa a se identificar com o tempo. Ou é algo que você já queria ver no passado, mas você nunca teve oportunidade, nunca teve o tempo, né? Não a oportunidade, né? A oportunidade normalmente a gente tem para conhecer coisas novas. A gente tem essa oportunidade, mas às vezes a gente não tem o tempo hábil para isso. E quando você tá com uma pessoa, seja ela num relacionamento, ou seja ela com no relacionamento, eu digo, no relacionamento amoroso ou no relacionamento afetivo de amizade, você começa a conviver com isso, né? Por exemplo, uma pessoa que gosta de jogos. Não necessariamente eu posso gostar de jogos, mas eu posso ceder ali algum momento do meu dia para poder jogar alguma coisa? Posso. Me permitindo, eu posso. E com isso você começa a trazer aquilo para sua rotina, porque você conhece pessoas que gostam disso. Ano passado mesmo foi foi um ano passado, ótimo. O ano passado foi um ano maravilhoso, onde eu conheci pessoas incríveis, e essas pessoas incríveis me permitiram conhecer coisas novas, ter novas experiências, me permitiram viajar para lugares que eu nunca tinha ido antes, e eu gosto muito de viajar, mas eu não gosto de viajar se eu não tiver um motivo, por exemplo. Eu vou simplesmente só criar na minha cabeça, vou viajar, mas eu não tenho um propósito, vamos dizer assim, né? Tipo, eu gosto de viajar, tem uma cachoeira, vou pra cachoeira, vai ficar em tal lugar, fica longe, quanto mais longe melhor. E aí eu gosto disso, dessa dinâmica, dessa forma de fazer as coisas, né? E é esse pensamento que eu queria trazer. Uma coisa legal que aconteceu do ano passado pra cá, na questão das minhas novas amizades, é a questão da faixa etária das minhas amizades. Antes eu fazia amizades com pessoas mais novas do que eu, muito mais nova, que no meu ciclo de amizade acabava sendo eu, normalmente, comumente, a pessoa mais velha desse ciclo de amizade. E não me vejo mais nesse cenário. Nesse cenário agora tenho pessoas mais velhas. E talvez não, eu tenho quase 100% de certeza, que acaba sendo um talvez de qualquer forma, né? Eu vou ter muitos aprendizados com isso, porque antes eu me via uma pessoa responsável por muitas coisas, até mesmo pela questão de aprendizado, a questão de postura, coisas assim, né? Em alguns âmbitos da minha vida. Mas agora que eu posso ter pessoas mais velhas dentro do meu ciclo social, eu posso me espelhar em pessoas que já têm um pouco mais de experiência, pessoas que tenham uma bagagem maior para poder me compartilhar um pouco sobre a vida e sobre suas visões, né? Porque antes era muito eu a pessoa de fazer isso, né? Que até meu irmão e alguns amigos de quando eu era mais novo, né? Tipo, hoje eu tenho 34 anos. Quando eu tinha lá pelos meus 22 anos, falava sempre que eu era o paizão do rolê, porque eu gostava de ficar cuidando da galera. Mas não é que eu gostava de ficar cuidando da galera, porque basicamente eu sei as merdas que podiam acontecer, né? E aí eu olhava aquilo lá e falava, opa, não vai dar certo, né? E aí, talvez eu me vendo desse ponto de vista, eu consiga ter mais aprendizados sobre muitas coisas na minha vida. E até mesmo amadurecer mais
sobre muita coisa, né? Porque às vezes a gente fica buscando as coisas sozinho e a gente demora muito mais para poder conseguir isso. E aproveitando que estamos em sociedade, então nada mais justo do que a gente aproveitar as nossas amizades e as coisas que estão em nossa volta que nos proporcione bem, saúde e bem-estar. E eu achei legal isso porque eu tenho agora novas amizades da faixa entre 40, 50, 60 anos e eu acho muito legal porque é um ponto de vista totalmente diferente. Tipo, tudo bem que tem meus pais e tal, né, eu converso com eles, mas não é a mesma coisa que uma amizade externa, né, porque a gente tem um convívio lá dos nossos pais, do lar, e a gente conhece um ao outro até certo ponto, né, que não dá pra conhecer 100% as pessoas, que as pessoas mudam, né, e conhecer pessoas externas são outras bagagens, são outras vivências, outras famílias, é outra coisa, é totalmente diferente. E eu acho muito legal isso. Então, o que eu quero trazer como reflexão para esse nosso papo, que vai ser bem curto esse papo, né? Vai ser a questão de você se permitir fazer amizades com novas pessoas. Às vezes a gente está no nosso mundo, a gente vê que as coisas estão erradas e a gente quer fazer o quê? Como primeiro momento, primeira instância. A gente quer se isolar. A gente quer se isolar, a gente não quer ver ninguém, a gente quer ficar na nossa, mas às vezes o que a gente precisa é sair para espairecer. E às vezes sair para espairecer a gente conhece pessoas incríveis na nossa vida. Eu mesmo, ano passado, comecei a praticar yoga, comecei a fazer um curso de formação de yoga e acho que 80% da turma de yoga são mulheres e também são pessoas mais velhas do que eu, que têm uma vivência muito maior do que eu, experiências muito maiores do que eu, né? Não vou dizer maiores, né? Porque a experiência de vida vai de acordo com o que a pessoa ela tem no dia a dia dela, na rotina dela. Mas todo mundo tem 100% de experiência diferente da sua. É basicamente isso que eu quero trazer, né? Então, conheça pessoas novas, de faixa etária diferente. Não se limite a conhecer pessoas que sejam só só da sua faixa de idade. Conheça pessoas mais novas, conheça pessoas mais velhas, porque eu já conheci pessoas mais novas que tinham pensamentos muito mais maduros do que o meu na época, ou pessoas mais novas que tinham um pensamento muito mais infantis, vamos dizer assim, porque não teve contato com experiência o suficiente para amadurecer, mas cada um está vivendo a sua experiência de vida, então cada um tem seu tempo. Não estou aqui para julgar nem para cobrar ninguém sobre isso, né? Mas é isso que eu quero dizer, né? Então conheça pessoas de faixas etárias diferentes, porque isso vai te fazer bem e vai te trazer um conforto, porque é gostoso ter pessoas que você possa aprender ao seu lado. E isso te traz muita paz, ganhos incríveis. Você pode não sentir os ganhos, né? Porque às vezes a gente pensa em ganho como alguma coisa tangível que a gente possa palpar, né? Palpável, vamos dizer assim, né? O ganho. Mas nem sempre o ganho é exatamente isso. O ganho, às vezes, é simplesmente você ter um aprendizado para a sua vida que você vai carregar para sempre. E a memória daquela pessoa que te trouxe aquilo, né? Não estou dizendo o fato da memória que a pessoa como uma pessoa que já partiu, né? Mas uma pessoa que está na sua vida, né? E ela não está 100% na sua vida, né? Um momento ela vai partir, seja para uma jornada dela ou seja para a jornada espiritual dela, se dizer assim, para não ficar muito pesado no contexto. Mas vocês entenderam, né? Então, é isso que eu queria trazer na reflexão de hoje. Primeira do ano, desejo a todos que estão assistindo esse vídeo um excelente 2026, que ele seja repleto de saúde, principalmente, né, porque sem saúde a gente não faz nada, né? Seja repleto de saúde e muitas conquistas. E para que essas conquistas aconteçam, precisa de foco. Então, tenham foco. É isso, gente. Maravilhoso compartilhar isso com vocês. Se você está assistindo esse vídeo, gostou desse vídeo, ou se você assistiu algum outro vídeo, eu peço encarecidamente que você deixe um comentário ou você compartilhe, sei lá, o que for do seu coração, né? O que você achar que cabe para você fazer. E vai me ajudar bastante, não só eu, mas talvez outras pessoas, porque se foi bom para você, pode ser bom para outras pessoas. É isso. Esse ano eu vou focar bastante conteúdo sobre yoga e mais sobre autoconhecimento. Não somente coisas que eu penso, né, vozes da minha cabeça, igual esse vídeo, mas trazer coisas que o yoga me proporcionou, tá? Talvez sejam coisas meio confusas, talvez sim, mas vale o debate porque estamos numa jornada de aprendizado. E nessa jornada de aprendizado as coisas ficam confusas e a gente tem que conversar com outras pessoas para que as coisas se lapidem, tá bom?
É isso, gente. Um beijo e até um próximo vídeo, um próximo momento. E esse aqui é o vídeo de janeiro. Talvez não tenha outro, mas tudo na vida é um grande talvez. Beijos.